the story of how God so loved the world that He gave to all of us His only Son. Jesus grew into a man, He healed the sick, He loved the lonely, He gave God's love away to everyone. Jesus gave it all. The people followed Him, they'd never seen that kind of love. He loved them all no matter what they've done. But not everyone was happy. Some of them were jealous, so they made plans to kill God's only Son. Jesus gave it all. And one night while He was praying, some soldiers came to find Him. They took Him to their rulers who didn't know just what to do. They asked the people gathered just what they should do with Him. The crowds crucify Him, though He did nothing wrong. Jesus gave it all. And the soldiers tried to break Him. The crowds they mocked and scorned. They led Him up a hill called Calvary, and they nailed Him to a cross. Still He asked God to forgive them. They didn't understand that it was all for you and me. Jesus gave it all. Jesus said, "It is finished." Then He took His final breath, and the sky grew black as midnight, and the earth began to shake, and the crowd began to tremble. They shook their heads in wonder, and the soldier said, "I know that this man was the Son of God." Jesus gave it all. And they took Him off the cross. They placed Him in a tomb. They rolled a large round stone in the doorway of the cave. Some soldiers, they stood watching, making sure no one could enter. Jesus' friends were sad and hopeless as they all went home that day. Jesus gave it all. On the morning of the third day, His mother Mary came to see Him, to make His body ready for the grave where He would lay. But the tomb, it was empty. An angel came to tell her, He's not here, He's risen. See, the stone's been rolled away. Jesus gave it all. Jesus gave it all. Jesus gave it all. Feliz Páscoa, seja bem-vindo à IBAN TV. Estou muito feliz de você estar aqui com a gente hoje. Eu espero que a mensagem de hoje fale bastante ao seu coração. Fica com a gente. Queria te convidar agora para ter um momento de louvor e adoração junto com a gente. Deus, muito obrigado por ter chegado até aqui. Deus, muito obrigado pela vida que o Senhor nos concede a cada dia, Pai. Muito obrigado, Deus, que o Senhor não nos abandona, o Senhor sempre está com a gente cada dia, Pai. O Senhor tem nos ajudado a passar em meio a tantas lutas, ó Deus. Muito obrigado, Pai. Minha sorte está além dos céus, onde eu não posso alcançar. Cheguei tão longe pra cair, mas teu amor veio e me salvou. Meu coração em ti está, vida encontrei quando me rendi, me prostro a ti em oração. Eu toco os céus com joelhos no chão. Riquezas não podem comprar a liberdade
flor, aos teus pés eu me rendo. Com teu amor vem me envolver, então dançarei em teus braços pra sempre. Meu coração em ti está, vida encontrei quando me rendi, me prostro a ti em oração. Eu toco os céus com os joelhos no chão. Meu coração em ti está, vida encontrei quando me rendi, me prostro a ti em oração. Eu toco os céus com os joelhos no chão. Amém. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras
Olá, eu estou muito feliz que você está aqui comigo, conectado no nosso culto online. Eu espero que Deus realmente fale ao seu coração. E eu quero dizer, antes de mais nada, Feliz Páscoa. Eu estou feliz especialmente por causa disso. Hoje nós estamos comemorando a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo. Gente, que tempo maravilhoso! Eu sei que infelizmente a gente não pode estar junto, a gente não pode estar no mesmo ambiente, né? Celebrando a Páscoa, mas a gente pode estar conectados, celebrando mesmo à distância, mas também unidos. Isso é bom demais e eu estou muito feliz por isso. E eu creio que a Páscoa ela veio num momento muito importante para nós. Esse momento do Covid-19 tem trazido muita dor para nós, muito sofrimento, muita angústia no nosso coração. E eu creio então que a Páscoa ela mostra para a gente algo muito maior que está acontecendo. Ela tira um pouco do foco de nós para um foco numa história que não tem tanto a ver conosco, mas tem mais a ver com aquele que fez a história. A gente tem passado por desafios nesses tempos. Infelizmente, quando a gente olha para a situação mundial, quando a gente olha para as mortes, por exemplo, causada pelo Covid-19, a gente vê quantas pessoas morreram na China, na Espanha, na Itália. A gente vê agora no Brasil, estamos chegando próximo aos 700 pessoas mortas por causa do Covid. A gente sabe que isso é só o Covid, mas existem outras mortes por outros motivos. Isso traz tristeza, angústia, sofrimento para nós. Mas eu quero que de alguma forma essa mensagem ela venha alcançar o seu coração e venha mostrar para você que a história, que tudo que está acontecendo não tem a ver tanto somente com você, mas ela tem a ver com aquele que é o Criador da história. Aquele que é o Deus, o Senhor de tudo e de todos, aquele que é o Criador seu e também meu, e aquele que criou o universo e que segura o universo nas palmas da sua mão. Isso daqui, essa história que nós estamos vivendo é muito maior do que nossa própria história. Nós precisamos então de alguma forma tirar o foco de nós, tirar esses olhos do que está acontecendo, do nosso sofrimento por um instante. E eu creio que a Páscoa é o momento perfeito para isso. A Páscoa ela mostra a história de Deus a respeito dele, do que ele fez e do que ele está fazendo no mundo. Então eu quero compartilhar um pouco disso com você. Mas você sabe, uma das coisas que a gente acaba se questionando nessa época, durante esse tempo que a gente tem passado, a gente começa a questionar: cadê esse Deus? Cadê esse Criador? Cadê o dono da história? Será que ele realmente se importa comigo? Será que ele se importa com a minha família, com a situação que eu estou passando, com os sofrimentos, com as dores que eu passo? Com aquilo que eu já passei no passado e agora eu estou passando mais ainda? Será que ele se importa? Será que de alguma forma ele está olhando para mim? Será? Cadê o Deus da história? Cadê o Senhor? Cadê o dono da história? E eu quero dizer para você que a Páscoa, ela, de alguma forma, eu quero mostrar isso, que a Páscoa, ela mostra que Deus, ele sabe o que você está passando. Ele conhece e ele se importa sim. Quando a gente olha na palavra de Deus, na Bíblia, ela fala a respeito da Páscoa, o que aconteceu na Páscoa. Ela fala a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus que foi enviado ao mundo, veio para o mundo, encarnado, para Ele cumprir um propósito, para Ele nos libertar dos nossos pecados. Mas você sabe o que é interessante? É o que aconteceu e o que nós estamos celebrando hoje na Páscoa, durante essa semana e hoje também na Páscoa. A Bíblia ela mostra pra gente que Jesus ele foi preso e Jesus ele não merecia ser preso. E é difícil entender como o Deus da glória, o Deus que merece toda a honra, toda a majestade, ele foi preso injustamente. Como as pessoas ao redor dele não viram e não reconheceram quem ele é. Isso é tão triste, isso tem que mexer com a gente de alguma forma, mexer com os nossos corações. Às vezes
quando a gente está lendo as narrativas bíblicas, quando a gente está lendo algumas histórias, alguns fatos que aconteceram, a gente às vezes olha e pensa em algo tão distante. Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, como esse povo era difícil de entender as coisas, como esse povo não cria, como esse povo... E às vezes a gente acusa tanto o povo. Mas se a gente parar para pensar, se nós estivéssemos no lugar deles, será que nós reconheceríamos Jesus? Será que nós conseguiríamos olhar e entender quem Ele era, que Ele estava cumprindo todas as promessas do Antigo Testamento, que os profetas enviados por Deus, dizendo que Deus enviaria o Messias, Deus enviaria aquele, o Cristo, o ungido, pelo qual Ele pagaria um alto preço e nos libertaria dos nossos pecados? Será que a gente reconheceria? E talvez a gente agiria como aqueles homens e prenderia Jesus. Então Jesus ele foi preso, a história diz que Jesus ele foi preso, e esse rei de majestade e glória, que merecia na verdade uma coroa de ouro, foi dado a ele uma coroa de espinhos, onde colocaram na cabeça dele e esses espinhos perfuravam a sua cabeça e faziam sangrar. Ao invés de darem para ele roupas bonitas, roupas de linho fino, digno de uma majestade, tiraram, na verdade, os soldados tiraram a roupa dele e dividiram a roupa dele entre eles. Ao invés de colocarem ele sentado num trono de glória, de majestade, para que ele pudesse reinar, o que fizeram é deram para ele uma cruz. Pregaram ele numa cruz. Agora preste atenção, porque a cruz, ela não era qualquer coisa, ela não era simplesmente um instrumento para criminosos morrerem, onde eles pagariam pelos atos que fizeram, maus atos que fizeram. A cruz era a pior, naquela época era a pior forma de um criminoso, de uma pessoa morrer. Era a pior maneira que uma pessoa poderia morrer, era a cruz. Antes da pessoa ser crucificada, eles pegavam, tiravam a sua roupa, eles pegavam, esmurravam a pessoa, humilhavam a pessoa na frente de todos, eles pegavam um chicote com as pontas com ossos quebrados ou alguma coisa do tipo prego, e eles chicoteavam essa pessoa 39 vezes na frente de todos. Para quê? Eles queriam que essa pessoa sofresse. É isso que fizeram com Jesus, foi isso que os soldados fizeram com Jesus. Eles chicotearam Jesus, eles bateram em Jesus. Alguns relatos mostram também que quando acabava esse momento onde a pessoa era flagelada pelos chicotes, acontecia muitas vezes que a pessoa entrava num colapso, em choque. Por quê? Porque ela tinha perdido muito sangue. Algumas vezes acontecia dos órgãos internos por causa dos rasgos que aqueles chicotes causavam na pele, na carne da pessoa. Alguns relatos mostram que eles conseguiam ver o órgão às vezes da pessoa, os órgãos internos. Imagina o sofrimento, imagina a dor, imagina a angústia, mas não para por aí. Porque o que eles faziam nesse momento é que eles colocavam depois esse criminoso para descansar um pouco, para tentar se recuperar de tudo isso. E depois colocavam a cruz sobre os ombros dessa pessoa, a própria cruz que ela teria que morrer, a própria cruz que ela seria crucificada. Aquela pessoa teria agora que carregar a sua própria cruz. Então ela vai andando, carregando sua própria cruz até o monte, e foi isso que fizeram com Jesus. Jesus precisou carregar sua própria cruz. Jesus, ele precisou, além de toda a dor, além de todo o sofrimento, ele começa a carregar a sua cruz para o local onde ele seria crucificado. Imagina o que está acontecendo nesse momento. Imagina a dor, a angústia, imagina aqueles que ele ama, imagina a mãe, os discípulos olhando para Jesus, olhando para aqueles que eles admiram, imagina as pessoas que foram curadas por Jesus, as pessoas que foram libertas por Jesus, as pessoas que ouviram os ensinamentos de Jesus, eles estavam vendo tudo isso. Imagina o sofrimento dos irmãos de Jesus. E isso está acontecendo, Jesus está indo para o matador. Jesus ele está indo para o momento da crucificação, carregando sua própria cruz, depois de todo esse sofrimento.
Então, quando chegava no momento da crucificação, os guardas, os soldados pegavam 3 pregos longos. Então, eles batiam nesses pregos, enfincavam esses pregos nos punhos do criminoso, daquela pessoa condenada. Eles enfincavam um prego nos pés do criminoso e ele era crucificado. E isso aconteceu também com Jesus. Jesus foi crucificado. Jesus, ele foi crucificado. Agora presta atenção, uma vez que a pessoa está na cruz, algumas coisas aconteciam. E uma delas é que a pessoa não conseguia respirar direito, porque todo o peso do corpo dela agora estava inclinado para frente. Para que a pessoa conseguisse respirar, ela precisava fazer força no prego que estava prendendo seus pés, trazer o seu corpo para cima para conseguir respirar. Imagina a dor para respirar, imagina o sofrimento para respirar. Alguns relatos dizem que esse tipo de morte, ela durava até 4 dias. E se o criminoso, se aquela pessoa condenada, crucificada, não tivesse morrido em 4 dias, então os soldados pegavam e batiam nas pernas da pessoa até quebrar as pernas dela e ela não conseguir voltar para respirar. Então essa pessoa, ela morria sufocada. Isso daí era como um ato de piedade que eles viam. Um ato de piedade dos soldados para o condenado, para que ele pudesse morrer logo. Depois de 4 dias, imagina isso. Gente, esse tipo de morte de cruz era deixado para os piores dos piores homens da terra. Para os piores criminosos. Por quê? Porque além de ser um sofrimento, o mais cruel, também era aquele que demorava mais, às vezes durava 4 dias. E por que durava 4 dias também? Era o mais caro, porque tinham que pagar soldados para ficarem ao redor da cruz. Normalmente eram uns 4 soldados que eles pagavam para ficar ao redor dessa cruz. Para que ninguém roubasse o corpo do criminoso ou do condenado. Gente, mas algo me deixa um pouco indignado a respeito de toda essa história. É porque quando Jesus ele vai e ele passa por esse ato tão cruel, por esse sofrimento que ele não esse sofrimento que vai além da nossa imaginação. Você está escutando, está ouvindo isso? Talvez você nunca passou por um sofrimento tão grande como esse. Talvez você nunca viu um sofrimento tão grande como esse. Mas Jesus passou por isso. Mas olha o que a Bíblia fala a respeito de Jesus. 1 Pedro 2:20, 22 fala o seguinte: ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Esse era Jesus. Jesus, ele não tinha cometido nenhum pecado. O que é o pecado? O pecado é erro, é o que é mal. Jesus não tinha feito nada de mal. Jesus não foi encontrado nenhum engano sequer na sua boca. Se você parasse para pensar na sua própria vida, se você parasse para pensar nas coisas que você fala, se você parasse para pensar nas motivações do seu coração, nos pensamentos que passam na sua cabeça, nas palavras que você fala quando você está irado, talvez você, como eu, olharia para si e entenderia que eu tenho tanta coisa ruim aqui dentro de mim. Eu já fiz na minha história tanta coisa errada, tanta coisa ruim. Mas Jesus não. Jesus, ele não tinha feito nada disso, pelo contrário. Jesus, ele alimentava os famintos, Jesus curava os enfermos, Jesus, ele dava libertação para os oprimidos. Jesus, ele ensinava. Jesus encorajava, impulsionava as pessoas. Jesus também exortava aqueles que estavam andando no caminho errado para andar no caminho certo. Jesus, ele não era uma pessoa que merecia estar na cruz, mas Jesus foi condenado para a cruz. E nessa semana a gente está lembrando disso, de uma história que vai além da nossa. De uma história muito maior do que a nossa, de uma história que fala desse Deus grande, poderoso, que fez algo muito maior do que a gente tem passado hoje.
E quando nós olhamos para a história de Deus, quando nós entendemos a dimensão do sofrimento, de tudo que Ele passou por nós, a gente começa a perceber que o nosso sofrimento não é tão grande. E a gente começa a perceber que existe uma esperança muito maior. Existe uma luz no fim do túnel. Existe um Deus que cuida da história. Existe um Deus que se importa. Existe um Deus que sabe o que você tem sofrido. Existe um Deus que sabe tudo que você já sofreu na sua vida. E eu sei que em meio a tudo isso, em meio a tantas dores, talvez você está sentindo dores que são inconsoláveis. Sofrimentos que são tão grandiosos, angústias tão profundas, perdas irreparáveis. Mas em meio a isso, existe alguém que sofreu muito mais, muito mais. Eu não estou menosprezando o seu sofrimento, de maneira alguma. Mas eu quero que de alguma forma você olhe para Jesus nesse momento. Para que você olhe para Ele, o que Ele passou, mas por que Ele passou por tudo isso? Mas por que Ele sofreu? Por que Ele foi condenado injustamente? Por que Jesus passou por todas essas coisas? Você sabe, nessa história, tem algo que me deixa um pouco frustrado. Na verdade, é um personagem. Eu já vou voltar para falar de Jesus, mas esse personagem ao meu ver, enquanto eu lia essa passagem, esse texto, ao meu ver, esse personagem é a razão de Jesus estar na cruz. E o nome desse personagem é Barrabás. Barrabás era um homem, era um criminoso. E era um criminoso muito conhecido. Na verdade, a palavra de Deus mostra que ele era um assassino, que ele era bandido. Lá em Marcos 15:7 fala assim: um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes. Ele vivia com os rebeldes. Ele vivia com pessoas más, com motivações más, que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. Esse era Barrabás. Em outras passagens vai falar que ele era bandido, ladrão, que ele era conhecido. Eu lembro que quando eu estava crescendo em Jaboticabal, no interior de São Paulo, na frente da minha casa, a gente tinha alguns vizinhos ali que eles eram traficantes, bem na frente da minha casa. E eu lembro que às vezes tinha algumas brigas bem intensas entre os dois irmãos traficantes. E às vezes a gente via um correndo atrás do outro com faca. Às vezes a gente, já aconteceu de madrugada, de ter tiroteio, pessoas vindo atrás deles e machucando os pais deles por causa de droga. Graças a Deus essa história não acaba assim. Um deles se converteu e foi mudando a história. Deus foi mudando a história daquela família. Eu não sei como que está hoje. Mas o que eu estou querendo falar para você é que talvez você conheça pessoas criminosos, pessoas do mal que vivem ao redor da sua casa, ao redor da sua vizinhança, ou no seu bairro, ou na sua cidade. Pessoas que são conhecidas por tão mal que são, pelo mal que fazem. E Barrabás era assim. Barrabás era um homem conhecido pelo mal que praticava. Mas sabe o que acontece? Acontece que Barrabás estava preso também. E então os judeus tinham um costume, uma tradição, que na Páscoa um preso era libertado. E olha o que acontece. Olha o que a Bíblia fala. Olha só o que Pilatos fala aqui nesse texto aqui que eu vou mostrar para vocês. João 18, 39 e 40 fala assim: contudo, segundo o costume de vocês, isso é Pilatos falando, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Ele faz essa pergunta para o povo. Ele traz Jesus e ele traz Barrabás, esse homem mau, e Jesus, um homem puro, um homem onde não foi encontrada iniquidade nos seus lábios. Ele não tinha pecado, ele era puro, santo, diferente de todos nós. Barrabás no outro lado, um homem mau, criminoso, assassino, ladrão, que todo mundo conhecia.
Então Pilatos ele chega e fala, olha, por costume de vocês, eu tenho que libertar alguém. Vocês querem que eu liberte o rei dos judeus, Jesus? Olha a resposta. Eles em respostas gritaram. Olha o que a multidão gritou. Não, ele não, queremos Barrabás. O que a multidão gritou é o seguinte, solta Barrabás e crucifica Jesus. O texto vai falar que eles gritavam, crucifica-o, crucifica-o. Gente, nesse momento da história, isso me trouxe uma angústia no coração enquanto eu li esse texto. Por quê? Por causa da injustiça. Barrabás era para estar na cruz e não Jesus. Era esse homem, era esse caráter, essa pessoa, esse criminoso, esse assassino que precisava pagar e não Jesus. Jesus era um homem bom. Jesus é o Deus encarnado, vindo para mostrar para nós como devemos viver, para mostrar para nós, para Ele reinar entre nós. Pelo contrário, em vez de um trono de glória, entregaram a cruz para Ele. E soltaram, libertaram um homem mau. Quantas injustiças a gente sofre na vida e a gente vê acontecendo na vida? Quantas pessoas, muitas vezes, a gente vê isso no nosso governo acontecendo. Pessoas do bem que deveriam merecer algo, não conseguem. Mas pessoas do mal, pessoas que estão causando mal para o nosso país, acabam recebendo o que não devem. Isso traz uma indignação ao nosso coração, isso traz uma indignação ao meu coração. É um negócio que não dá para entender. Olha só como não dá para entender, porque até um criminoso reconheceu Jesus. Entendia que ele não deveria estar lá. A Bíblia diz que enquanto Jesus estava sendo crucificado, tinha outros 2 homens sendo crucificados, 2 criminosos que verdadeiramente eram para eles estarem lá. Diferente de Jesus. Mas um começa a lançar insultos para Jesus. Olha só o que a Bíblia fala em Lucas 23:39. Fala assim, um dos criminosos que ali estavam dependurados, lançava ali insultos. Um começou a insultar Jesus. E ele começou a tirar onda com a cara de Jesus. Ele falava assim, você não é o Cristo? Salva a si mesmo e a nós. Mas olha o que acontece. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós, presta atenção, ele falou, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Ele está falando, nós estamos aqui porque nós fizemos o mal, nós matamos, nós roubamos, nós fizemos aquilo que é mal. Mas olha o que ele fala, mas esse homem não cometeu nenhum mal. Até um criminoso reconhecia que Jesus não era para estar ali. Imagina, um homem mau estava reconhecendo que Jesus não era mau. Ele estava na cruz, estava falando, esse cara não é para estar aqui. Eu estou aqui, eu mereço estar aqui, mas ele não era para estar aqui. Gente, que injustiça é essa? Jesus na cruz, que injustiça. Isso está errado. Nossa, a gente olha para o mundo, a gente olha para as injustiças, isso traz indignação ao nosso coração. São tantas as injustiças. Talvez você esteja pensando, eu não deveria estar passando por tudo isso que eu estou passando. É injusto. Talvez você pense, olha, eu tento fazer o bem, eu tento ajudar as pessoas ao meu redor, eu cuido da minha família, eu não falo mal dos outros, eu trabalho certo, eu não roubo ninguém, não estou roubando, não estou matando. Mas por que eu estou passando por tudo isso? É injusto. A maior injustiça estava ali naquela cruz, Jesus sendo crucificado. E Barrabás, um homem criminoso, solto. Você sabe que enquanto eu li essa história, o Espírito Santo ministrou profundamente no meu coração. Enquanto eu estava lendo essa passagem, esse momento onde Jesus, o povo grita, solta Barrabás e crucifica Jesus.
O Espírito Santo começou a me mostrar que o que estava acontecendo ali era uma realidade espiritual que aconteceu naquele momento e continua acontecendo até hoje. O que o Espírito Santo começou a mostrar para mim é que Jesus, ele não foi crucificado, ele não ficou preso e foi crucificado porque o povo estava gritando, crucificam. Porque o povo estava gritando, não, deixa Jesus preso e crucifica Barrabás, e solta Barrabás. Crucifica Jesus e solta esse homem mau. Não é por causa disso. Essa não foi a razão de Jesus ser crucificado. Essa não foi a razão de Jesus sofrer injustamente, não. O que o Espírito Santo começou a mostrar para mim é que naquele momento Jesus, ele estava fazendo algo histórico. E Jesus, naquele momento, ele estava mudando a história da humanidade, ele estava mudando a sua vida e a minha vida, ele estava mudando a história para todos nós. A Bíblia fala que todos nós somos pecadores, Romanos 3:23 fala isso. Todos nós, não tem um sequer que seja justo, não tem um sequer que não tenha pecado, todos, toda a humanidade, somente Jesus que veio ao mundo que não tinha pecado. Do resto, todos pecadores, todos separados da presença gloriosa de Deus por causa do nosso pecado, porque Ele é santo e Ele não se mistura com o pecado. Todos. Mas a Bíblia também fala que o salário, aquilo que nós recebemos, Romanos 6:23, aquilo que nós recebemos, o salário do pecado é a morte. Em outras palavras, Barrabás merecia morrer, você merecíamos morrer, não Jesus. Mas naquele momento, o que estava acontecendo é que não era o povo gritando, solta Barrabás e crucifica Jesus. O que Deus começou a me mostrar ali naquele tempo, enquanto eu estava lendo a palavra. O Espírito Santo começou a me mostrar e a me constranger, porque na verdade, Deus na sua soberania, era Ele que estava dizendo, solta Barrabás e crucifica Jesus. Presta atenção no que eu estou falando aqui. Era Deus dizendo, solta o Ariel e crucifica meu filho Jesus no lugar dele. Liberta o Ariel que não merece e crucifica o meu filho que também não merece. O meu filho vai tomar o lugar do Ariel. O meu filho vai tomar o seu lugar. O seu lugar. Deus naquele dia, Ele estava declarando, solta você que está aí me assistindo. Solta ele, liberta ele que não merece e crucifica o meu filho no lugar. Meu filho que vai sofrer no lugar. Não era o povo, não era nada disso, não era o povo que estava determinando o destino de Jesus, mas era Deus na sua soberania, era Deus no seu poder, era Deus trazendo justificação sobre aqueles que não merecem. A Bíblia fala que é Deus, Jesus, o justo, pagando um alto preço pelos injustos, pagando um alto preço pela sua vida. Era Ele tomando o seu lugar, tomando o seu sofrimento, para que você e eu pudéssemos ser livres, libertos da condenação, da prisão do pecado. Naquele dia, enquanto eu li o texto, eu comecei a perceber que aquele homem pelo qual eu estava tendo uma aversão, uma indignação, um certo ódio dentro do meu coração, que era Barrabás. Eu comecei a perceber que na verdade era eu. Não era Barrabás ali. Na verdade, Deus estava fazendo aquilo tudo por mim. Ele está fazendo tudo aquilo ali por você. Alto preço pago por mim e por você. Olha o que 1 Pedro 2, 21 fala. Eu quero terminar com esse texto. Olha o apóstolo Pedro falando a respeito desse momento. Ele fala assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Preste atenção, ele está falando no lugar de vocês. Vocês mereciam sofrer, mas Cristo tomou o seu lugar. Lembra do que eu falei? Lembra daquilo? Olha, solta o Ariel.
Meu filho vai tomar o lugar dele. Crucifica Jesus. Cristo tomou o lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, ele não merecia. E nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, olha a reação de Jesus. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Mas entregava-se àquele que julga com justiça. Jesus, ele não estava se entregando a homens. Jesus, ele não estava pagando um preço porque Pilatos declarou uma sentença sobre ele, ou porque o povo estava gritando, crucifica Jesus. De maneira alguma. Jesus estava se entregando para o justo, para aquele que julga com justiça. Ele estava se entregando para Deus, satisfazendo o preço necessário pelos nossos pecados. Ele estava pagando a condenação da sua vida e da minha vida. Deus, como justo juiz, teria que punir a gente eternamente pelos nossos pecados, porque a nossa ofensa contra ele é uma ofensa eterna. Ele é um ser eterno. A nossa ofensa, quando nós mentimos, quando nós viramos as costas para Deus, quando nós decidimos viver do nosso jeito e não do jeito que ele nos fez para viver, isso ofende a Deus de uma maneira eterna, porque ele é eterno. O único preço capaz de pagar os nossos pecados, os nossos erros contra Deus, a ofensa contra esse justo juiz seria uma condenação eterna. É o que todos nós conhecemos como inferno. Mas Jesus, ele se entregou. Ele estava se entregando naquele momento para aquele que julga com justiça. Ele estava pagando esse alto preço. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Pedro está falando. Agora presta atenção a razão pela qual ele faz isso. A fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. O pecado é tudo aquilo que é errado. É tudo aquilo que é mal. A justiça é aquilo que é certo. O que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: olha, ele morreu numa cruz para que a gente, o nosso desejo de viver longe de Deus, de viver os nossos planos, a nossa vontade acima da vontade de Deus, de querer viver a vida do nosso jeito e não do jeito que Deus nos fez para viver, não cumprindo o propósito que Deus tem para nós, fazer as coisas do nosso jeito. Olha, Jesus morreu para que nós possamos, esses desejos pudessem morrer dentro de nós. E a gente pudesse viver para aquilo que é certo. E o certo é viver junto com Deus, perto dele, viver para a glória dele. Fazendo aquilo que ele nos fez para viver. Ele tem algo muito maior para a sua vida do que você tem vivido. Mas Pedro, ele continua. A razão dele morrer, não só então para que a gente morresse para os pecados, e vivêssemos para o que é certo, vivêssemos para fazer a vontade de Deus, viver junto com Deus, mas olha só o que ele fala aqui. Por suas feridas vocês foram curados. A razão de Jesus levar os nossos pecados sobre ele, sobre o corpo dele, no madeiro, na cruz, é para que você e eu fôssemos curados. Agora aqui não é apenas aquela cura física que nós muitas vezes experimentamos quando oramos, quando buscamos ao Senhor, e naquele momento que Ele entende ser um momento de cura, Ele cura a gente, Ele tira uma dor, Ele restaura a saúde. Não é apenas isso. Eu creio que por vivermos tão longe dEle, nós carregamos em nós muitas marcas, cicatrizes, muito sofrimento, como eu tenho falado. Talvez o maior sofrimento que está no teu coração não é aquilo que você está passando agora. Talvez não é o momento do Covid-19. Talvez não é a incerteza do amanhã, a incerteza de um salário garantido, de um trabalho garantido. Talvez o seu maior sofrimento não seja esse. Talvez o seu maior sofrimento esteja lá no teu passado. Talvez dentro de você, na sua alma, tem muitas cicatrizes. Talvez você foi maltratado pelo seu pai, pela sua mãe. Talvez você foi abandonado por eles.
Talvez você foi abusado por alguém que você ama, por alguém próximo. Traiu sua confiança. Talvez você tenha sofrido por anos calado, talvez você tenha cicatrizes assim, e olha só, Jesus morreu na cruz para trazer cura para a tua alma, para trazer um renovo, uma vida nova, para mudar a página, para fazer com que você que estava indo numa direção, comece a ir para a direção que Ele tem para você, para aquele caminho que Ele tem para você. Ele pagou um alto preço, Ele sofreu para que você não precisasse sofrer. E também para que Ele pudesse trazer cura, transformação, libertação para a tua alma, para o teu coração, para aquilo que você tem passado. Ele. A pergunta que eu faço é aquela que eu fiz. Será que onde está o Criador da história? Onde está o dono da história? Onde será que Ele se importa comigo? Preste atenção, Ele se importa com você. Ele sabe o que você tem passado, Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe. Esse final de semana, essa semana a gente tem celebrado a Páscoa, a gente tem lembrado que Jesus sabe o que é sofrer. Ele escolheu sofrer, Ele se entregou no meu lugar, no teu lugar. Ele escolheu sofrer por nós, para que a gente pudesse ter vida com Deus, vida eterna, vida abundante, uma vida plena na terra. Ele sabe o que é sofrer, Ele sabe todas as lágrimas que você já derramou pelo seu marido, pela sua esposa. Ele sabe as mentiras que você tem ouvido do seu marido. Ele sabe as dores e o choro que você tem vivido por causa do seu filho, da sua filha. Ele sabe o que é sofrer. Ele não só sabe, como Ele se importa. Ele se importa e Ele fez tudo isso para que você pudesse viver junto com Ele, perto dEle, para que você pudesse ser curado, libertado. Deus não quer que você viva o resto dos seus dias, da sua vida, preso àquelas coisas do passado, porque Ele tem algo muito maior para você. Ele tem algo muito maior para você. Ele tem uma vida plena para você. Ele termina no versículo 25 falando o seguinte: pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. A gente era como ovelhas que estavam vivendo do nosso jeito, desgarradas, longe. Você sabe que quando uma ovelha, além da ovelha ela ser um pouco burra, e aqui existe uma comparação que é digna, porque a gente acaba sendo um pouco burro, desculpa o termo, mas a gente acaba querendo viver do nosso jeito quando Deus tem o melhor para nós. E a gente é igual uma ovelha. E a ovelha, quando anda sozinha, ela não encontra abrigo, quando tem tempestade, ela não encontra comida quando ela precisa, ela não encontra, porque ela não enxerga muito bem, ela não encontra água para beber, e pelo contrário, ela cai em buraco, ela se machuca, ela cai em penhasco. Ovelha faz isso. Ovelha faz isso. Nós estamos vivendo sozinhos, então por isso a gente cai em buraco, por isso a gente se fere, por isso muitas coisas acontecem na nossa vida. E sabe o que a gente faz? Você sabe o que a gente faz enquanto a gente está sofrendo e vivendo toda uma bagunça na nossa vida, um caos na nossa vida? A gente começa a culpar Deus, a gente fala: Deus não se importa, Deus não... Por que Deus permitiu que eu perdesse meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, minha avó? Por que Deus permitiu que eu perdesse meu filho, minha filha? Deus é o culpado, afinal Ele é o culpado. Deus não é o culpado. A gente vive num mundo mau. Nós, por caráter, somos pessoas más. Por mais que você fale: eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém. Olha, preste atenção. Você está se comparando com uma pessoa má, mas se compare àquele que realmente é bom. Jesus, ele falou que só existe um bom. E esse é Deus. Se compare a Deus, e daí você pode dizer se você não é má. Se você realmente não merece condenação. Nós merecemos. Nós éramos Barrabás da história.
Mas olha só, Jesus pagou um alto preço para que nós, como ovelhas que estávamos desgarradas, agora convertemos. Essa palavra significa mudar direção. Então a gente está indo para uma direção longe de Deus, agora a gente muda a direção e começa em direção a Deus, a direção do pastor, daquele que cuida de nós. Eu não sei onde você se encontra na sua vida, mas eu quero dizer, Deus sabe o sofrimento que você tem passado em meio ao caos da vida. Deus sabe e Deus se importa. Ele pagou um alto preço por você. Você sabe que a história ela não acabou com Jesus morto na cruz. Hoje, domingo, a gente está celebrando a ressurreição de Jesus. A Bíblia diz que Deus, que Jesus, o preço que Ele pagou na cruz pelos nossos pecados, satisfez a ira de Deus contra o pecado, contra o mal que nós tínhamos cometido. Então a Bíblia fala que Deus ressuscita Jesus, Deus dá vida, Deus Pai dá vida a Jesus Cristo e Ele volta a viver. Pessoas viram, elas foram testemunhas vivas, oculares do que Jesus estava vivo, Jesus voltou a viver. A Bíblia diz que os discípulos viram, tocaram, Jesus andou entre eles. Mais de 500 pessoas viram Jesus. Jesus, Ele está vivo. A Bíblia fala que Ele voltou para o céu. Ele está sentado à direita do Pai. Ele reina. Hoje, naquela hora, não deram um trono de glória, de majestade para Jesus. Deram uma cruz para Jesus. Mas foi importante a cruz, porque a cruz levou a gente para estar com Ele. Trouxe paz entre nós e Deus. Tirou a inimizade do pecado, a culpa do pecado. Mas hoje, Jesus está sentado num trono de glória. E a Bíblia fala que nós, quando Jesus voltar, quando Jesus voltar para buscar os seus, a Bíblia fala que nós passaremos a eternidade agradecendo e louvando a Ele por tudo que Ele fez para nos resgatar. Deus tomou o passo. Foi Ele. Ele está vivo, Ele não está morto. E olha, você que é um cristão, você que é da família IBAN, você que é cristão, você que entregou sua vida a Jesus, confessou Jesus como Senhor da sua vida, se arrependeu dos seus pecados, eu quero te dizer uma coisa. Esse é um momento para você entender o que Ele fez, relembrar o que Ele fez e se alegrar. Eu quero que você se alegre em meio a tudo que está passando. Se alegre, encha o seu coração. Porque você era Barrabás. Deus, Ele estava falando, eu te libertei, eu estou te dando liberdade, eu estou te dando, olha, passe livre, você não está mais condenado, a culpa do pecado não está mais sobre a sua vida, Jesus foi condenado, Jesus foi crucificado, Jesus pagou o preço, Jesus tomou o seu lugar. Se alegre então comigo, se alegre nesse dia. Seja grato a Deus, ora para Deus, fala, Deus, eu sou grato pelo que o Senhor fez naquela cruz, eu sou grato, eu sou eternamente grato. Coloque a sua esperança nele, volte a sua esperança para ele, porque ele é o dono da história. A história não é a respeito de você, a história é a respeito dele e sempre foi a respeito dele. Então olha para ele, olha para a história dele, saiba que existe luz no final do túnel. As trevas estão ao nosso redor, mas não tem problema, porque tem luz, a luz de Jesus que está nos guiando. Então seja grato, tenha esperança, em Cristo existe esperança. Em meio aos sofrimentos, nós podemos fixar nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Olhe para Ele. E você que está assistindo esse vídeo, e você que talvez não faz parte da nossa família ainda, ou você que nunca ouviu o Evangelho, nunca ouviu a respeito de Jesus, nunca tinha entendido o que Jesus fez por você. Olha, Deus, Ele quer que você viva com Ele. Mas para isso, Ele não vai te obrigar a viver com Ele. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa se colocar debaixo daquilo que Ele fez por você.
aceitar. A Bíblia fala que nós devemos aceitar a Jesus. O que isso significa? Aceitar a Jesus significa aceitar o que Ele fez por nós. Ele não obriga você a engolir goela abaixo o que Ele fez por você para te libertar. Ele fez. Espera que você tome essa decisão. A Bíblia fala, Jesus falando: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir eu entrarei e cearei com ele. Jesus, Ele está batendo na porta do teu coração, e se você abrir, Ele vai ter comunhão, intimidade com você. Deus, Ele quer intimidade, Deus não quer religiosidade. Talvez você está assistindo esse vídeo porque hoje é o dia de ir para a igreja do ano, não é? Talvez você segue uma religião e hoje é o dia de ir para a igreja, hoje é o dia de ouvir a respeito de Deus. Por quê? Porque é Páscoa. Deus não quer isso de você. Deus, Ele quer intimidade, Ele quer profundidade, Ele quer que você conheça Ele. E Ele quer se fazer conhecido para você. Ele quer muito mais. Ele quer que você viva a vida plena, completa que Ele tem para você. Mas para isso você precisa tirar os olhos da sua história, tirar todas aquelas barreiras do seu coração. A Bíblia fala que aqueles que se arrependem dos seus pecados entendem que são pecadores e confessam Jesus como Senhor, aceita Ele como Senhor. É você falando assim: Deus, eu quero sair do trono da minha vida, eu quero que o Senhor reine na minha vida, que o Senhor seja o Senhor, que eu seja apenas o servo da minha vida, que eu seja obediente à sua palavra, ao Senhor. A Bíblia fala que estes recebem a salvação da cruz, recebem o que Jesus fez. Se você está nessa condição hoje, se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você está ouvindo essa mensagem e está falando: eu sou essa pessoa, eu preciso de Jesus, Ele pagou um preço pelos meus pecados, era para eu ser condenado, eu estou longe dEle, eu quero Jesus. Se você é essa pessoa, eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Então repita essa oração comigo. Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela mensagem do Evangelho. Muito obrigado pelo sacrifício que o Seu Filho Jesus Cristo pagou no meu lugar, pelos meus pecados. Eu confesso Jesus como Senhor da minha vida e eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu me arrependo daquilo que eu fiz de mal, de toda mentira. Oh Deus, de toda cobiça, de toda a ira, de todo o mal que eu fiz. Eu me arrependo, Senhor. E eu peço, escreva o meu nome no livro da vida, me faça filho ou filha do Senhor. Eu quero viver com o Senhor, me ajuda a Te conhecer mais. Me ajuda a viver perto de Ti. Em nome de Jesus eu Te agradeço e oro. Amém. Eu quero orar por você, que talvez no meio do sofrimento tenha até mesmo questionado Deus. E falar: pô, será que Ele se importa comigo? Será que Ele sabe o que eu estou passando? Ele sabe e Ele se importa. E eu quero orar por você, para que você tenha um coração grato a Ele nesse momento. Pai, eu quero pedir ao Senhor, por todos aqueles que estão sofrendo, por todos aqueles que estão passando por um momento onde tem olhado somente para a sua própria história. Eu quero pedir ao Senhor que nesse momento, Deus, os seus olhos enxerguem algo além do que eles têm enxergado, que eles enxerguem a história do Senhor, que eles enxerguem o que o Senhor faz e o que o Senhor tem feito e o que o Senhor já fez, ó Deus, por meio do seu Filho. É muito maior do que a nossa história, Pai. Pai, em nome de Jesus, que cada um possa sair daqui renovado, alegre, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, sabendo que o Senhor conhece e sabe tudo que passamos, tudo que sofremos no passado, e o Senhor pagou um alto preço para nos libertar disso tudo. O Senhor pagou um alto preço para sarar as feridas da nossa alma, Deus. Eu peço por aqueles que foram abusados, por aqueles, ó Deus, que têm carregado angústias no seu coração, que em nome de Jesus haja cura hoje, que o Senhor, que o Teu Espírito Santo libere cura sobre essas pessoas,
Que Deus, as suas mentes venham pensar naquilo que é bom, naquilo que é do alto, e que todas as vozes que têm ecoado na sua mente de mal, daquilo que tem acontecido, daquilo que aconteceu, colocando mentiras, ó Deus, na sua mente, caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda ansiedade, toda depressão, caia por terra em nome de Jesus. Que haja libertação sobre a vida de cada um, ó Deus. Que haja alegria no lar de cada um. Que haja paz, que haja, Deus, esperança no Senhor, no dono da história, no Criador de todos nós. Que haja esperança e confiança em Ti, Deus. É o que eu oro, Pai. É o que eu Te agradeço, em nome de Jesus. Eu estou muito feliz para você que tomou essa decisão. Que Deus ele abençoe a sua vida. E para você que nos assistiu, já é um cristão, que Deus encha a sua família e seu lar com muita alegria e paz nesse dia. Em nome de Jesus. Feliz Páscoa. Tenho certeza que Deus falou com você através dessa palavra. Por isso, se você aceitou a Jesus através do apelo dessa mensagem, ou está passando por algum problema ou alguma dificuldade e deseja que a gente ore por você, entre em contato com a gente através do link da descrição desse vídeo. E você que é da família IBAN, lembre-se do nosso compromisso com o reino de Deus aqui na Terra. Contribua de forma online. Até a próxima!